É um livro que tem bem-aventurança. Quando você abre aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: bem-aventurados no grego e no hebraico tem o sentido de alegria das alegrias, como eu sou feliz, como eu sou feliz, que bom, que bom, que bom. É isso que significa. Então, que bom, que bom, que bom e que bom, que alegria, 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 para aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então é um livro que vem acompanhado de uma bem-aventurança. Nós temos a chamada informação privilegiada. Igual às vezes acontece na política, eles vão mexer lá no dólar, né? Aquela turminha lá de dentro já fica sabendo antes. Isso acontece aí nos governos. E nós temos essa informação privilegiada. Nós temos o privilégio de saber de antemão, antes que as coisas aconteçam, aquilo que é de vir. Como falou o pastor, nós temos pelo menos mais 1007 anos pela frente, que são os 7 anos da tribulação, que nós estamos estudando aqui no Apocalipse, e o período de governo de Jesus Cristo sobre a terra, que é conhecido por milênio, ou no grego Kília, de onde veio aquilo, que na realidade não são 1007 anos, nós temos pelo menos mais 1007 anos e 75 dias, porque existe um período de 75 dias entre o final da tribulação e o início do milênio. Coisa essa que nós vamos ver daqui mais ou menos umas 80 semanas, quando a gente vai em Daniel 12. São os últimos versículos de Daniel 12. E nós temos estudado já pelo menos 2 semanas o livro de Apocalipse 16, que é nome de conjunto gospel. Apocalipse 16, não é? Porque Apocalipse 16 é a paçoquinha do bombom. Já viu aquele bombom? Você come a casquinha de chocolate, depois tem a casquinha de sorvete, tem a paçoquinha lá. Tem gente que prefere a paçoquinha, aquilo que dá espinha, mais ainda, né? Mais do que chocolate. Eu tô até andando meio espinhoso, que a Lulu, ela tá participando de promoções lá, que ela estoura balãozinho, cada panetão. Todo dia chega bombom lá em casa. Eu beirei comer um bombom de vinho, falei, não vou comer esse bombom, não. E ela chega, tão carinhosa, entrega o bombom assim, o que eu trouxe pra você? Bombom. Justo eu que amo tanto bombom, né? Mas isso é a expressão de amor que interessa. E o capítulo 16 de Apocalipse, ele é o cerne, o core, o núcleo, o miolão do livro. Porque já desde o dia 2 de... É Apocalipse ou Daniel que nós estamos estudando desde o dia 2 de fevereiro? Apocalipse, desde o dia 2 de fevereiro desse ano, quando começou o estudo, nós temos visto que o livro de Apocalipse, ele trata a respeito de julgamento. O tema é Jesus Cristo, porque o Espírito de Jesus Cristo porque o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia, né? Falar de Jesus é que é o interesse do livro profético, é para isso que as profecias apontam. Elas resumem e falam da pessoa de Jesus Cristo, que é Deus em carne. Por isso que Jesus Cristo é tão importante, porque é o Deus que virou um homem, que veio aqui e tabernaculou entre nós, e o verbo se fez carne, e a palavra que é traduzida por habitou, e aí tabernaculou entre nós. Em breve nós vamos estudar os tabernáculos. Tem 7 tipos de tabernáculo na Bíblia, um deles é o corpo humano, que é o tabernáculo mor, é onde Deus mais quer morar, não é no templo do milênio, não é no templo judaico, não é na cabana do Moisés, é no corpo humano. Ele criou o ser humano para comungar com ele, para viver dentro dele, para ser íntimo dele. Inclusive a união do macho e da fêmea é um símbolo da união do homem com Deus, porque aquele que se une ao Senhor não, porque macho e fêmea os criou, é assim que fala em Gênesis, né? Do Ish e da Ishisha, vamos falar no hebraico então, né? Então a conjunção somática do Ish, da Ishisha, né? Ela nada mais é do que o macho ainda melhor, do que um reflexo, do que um espelho, do que um vislumbre da união que existe entre aquele que nasce de novo e Deus, porque aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Está lá no livro de Coríntios. Então o livro de Apocalipse é um livro onde Deus acerta as contas.
Ele já começa, primeiro, hoje é o resumão do resumão, né? Porque é o fim do ano, é o último do ano, é o último estudo de Apocalipse do ano de 2012, que continua lá em janeiro. Já no capítulo 1, Jesus tem aquele vestido para matar, né? Não tem um filme assim, um tiro, né? Mas aqui no capítulo 1 é vestido para julgar. Jesus se apresenta, toda aquela descrição, os pés de bronze de latão polido, latão, bronze, tudo é símbolo de juízo, a cinta no meio da cintura é juízo, então ele está vestido de juízo, é como se ele estivesse de toga. É toga, né, que o juiz vê aquela roupinha preta com aquele babador, é toga, né? Aquele babador rendado, né? Aquilo é tudo herança anglo-saxã, você sabe disso. Os saxões ainda usam aquela peruquinha esquisita. Ela é meio de encaixar-se, meio pré-fabricada, né? Então já no capítulo 1 Jesus se apresenta para julgar. E como de acordo com o livro de Pedro, num versículo que eu até marquei de tanto procurar, eu desenhei uma casinha para não ter que procurar mais, olha lá, tá vendo? Uma casinha, né? Eu vivia procurando esse versículo, eu vou pôr uma casinha aqui. Porque 1 Pedro 4,17 diz que porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, que somos o tabernáculo, a casa de Deus, aquele assunto. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Apocalipse 16. É o bicho pegando. É o cálice do furor da ira de Deus derramado sem misturas. Está precisando da Bíblia, da página mais grossa, da letra maior. Ou de usar mais essa, né? Deixar ela bem cebada. A Bíblia tem que ser encebada e rabiscada. Bíblia bonita, branquinha e... Mas então Deus começa o juízo pela sua própria casa. Por isso que Apocalipse 2 e 3 fala da dispensação da igreja, desses 2 últimos 1000 anos que nós temos vivido, nós da igreja, né? Eu nasci só 51, mas a igreja tem vivido essa dispensação já desde o dia aproximadamente de 20 de maio do ano de 29, que foi o Pentecostes, o primeiro Pentecostes depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, foi quando a igreja foi inaugurada. E esse período vai se estender, vamos dizer que hipoteticamente, até 20 de maio de 2029, hipoteticamente, por exemplo. Então, nessa lacuna de 2000 anos, nesse período de 2000 anos, a igreja tem vivido várias fases. Uma fase de... Eu até anotei uma frase aqui do Cliff, ele falou numa pregação, eu adorei. Ó. A igreja de Éfeso. Ela fazia tudo muito certinho. Mas Cristo não era especial para eles. Foi assim que a igreja começou. Enquanto Jesus estava aqui, enquanto tinha aquele fervor, né, aquele primeiro amor dos apóstolos, eles estavam fazendo tudo certinho. Mas depois eles só continuaram fazendo certinho, mas Jesus já não era aquela pessoa tão importante. Ele fazia parte do culto, mas ele era já assim, meio que ficou acessório. Ele deixou de ser o centro e passou a ser um coadjuvante. Aí Jesus aí falou, olha. Aí ele teve que sacudir a igreja. E se tem uma coisa que é boa para o crente, é aperreio. Como diria lá na nossa ex-terra, o aperreio é a melhor coisa que existe. O aperto, o sacode, a fome, o bolso vazio, a perseguição, a morte, o ódio. Isso é ótimo. É ótimo para a vida da igreja, é ótimo para a vida do crente. Por isso que toda vez que a Elaine me pede uma oração, eu falo, tomara que essa prova seja dificílima, Elaine. Que seja, porque aí não depende dela. Ela vai ter que depender desse. Se for uma prova fácil, a Elaine faz. Aí é o que vai queimar do Bimar. Isso é que tem uma coisa que eu quero, é que nada queime lá no Bimar, né? Mas dói agora, mas depois é bom. Não esquenta não. Não é assim que você cuida dos meninos aí também? Né? Você leva lá no Zé Gotinho, mas depois ele não vai ter varíola, não vai ter peste bubônica, sei lá o que, outras coisas. Então a igreja atravessou várias fases. A fase do tudo certinho, mas Jesus não era especial. Aí veio a fase do sacode, a fase da perseguição, a fase do amargoso, a fase da Esmirna. Aí depois veio Pérgamo.
a pressão foi diminuindo, a igreja foi relaxando, ela foi achando que o mundo não era tão mal assim, foi fazendo uma certa amizade, aí por isso que fala lá em Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda, não se detém, não se assenta, uma progressão de estagnação, né? Aí a igreja começou a andar como Pérgamo, é o casamento que perverte, daí a pouco casou com Satanás. A igreja de Jesus Cristo casou com Satanás, a igreja formal, a igreja de nome, porque o que está sendo julgado aqui, ó, nesses 2000 anos, do ano 29 até 2029, por exemplo, são os períodos das fases de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, é a igreja que se diz cristã. Todo aquele que fala assim, eu sou de Cristo. O espírita kardecista fala, eu sou de Cristo. O católico fala, eu sou de Cristo. O luterano fala, eu sou de Cristo. O pentecostal fala. Dentro dessa igreja nominacional existe a igreja verdadeira, que é composta daqueles que estão militando e daqueles que já foram. Não. A igreja de Éfeso. Não, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia preenche esse período de 2000 anos, que começou em aproximadamente, segundo os cálculos dos historiadores, aproximadamente, nós estamos aqui na última fase da igreja, a igreja de Laodiceia, Pérgamo, na realidade, é lá aquelas datas que seu marido ama tanto, que ele fala, é o concílio da Niceia, e blá blá blá, ele gosta de história da igreja, foi aquele lance lá do concílio de Niceia, o rapaz lá, o Constantino, ele era neto de Deus, que a mãe dele era filha de Deus, né? Então ele era neto de Deus, ele achava que salvação é uma coisa de herança, igual aos judeus. Aí a igreja se casou com o mundo, aí depois aprofundou nas coisas. Aí veio o sacode. De novo, Deus sacudiu a igreja na reforma, que é a igreja de Sardes. Mas ainda que ela voltou para a letra, que ela voltou para os rituais, que ela voltou para a prática, ela ainda não tinha voltado para o... Ela voltou a fazer tudo certinho, só que não tinha colocado Cristo ainda de uma situação especial. E isso aconteceu na segunda igreja que não tem censura. Assim como a Esmirna, a perseguida, que é a igreja de Filadélfia, que é o amor fraterno, que é a grande igreja que andou evangelizando aí há 2, 3 séculos atrás. Na época dos grandes evangelistas, dos caras que... O Spurgeon, 1 milhão, não sei quantas mil pessoas nasceram de novo através das pregações. É pouco? 1.200.000 pessoas... Não foi todo mundo de uma vez, mas ao longo do ministério dele, o cálculo é que foi para mais de 1 milhão de pessoas que aceitaram Jesus através do ministério dele. Então não é pouca coisa. Vai chegar lá, a coroa dele é igual aquele bonezinho, maior que a cabeça. O boné ali do Rastafari. Então, mas vai chegar um momento em que só para cá, uau! O grito do arcanjo, o chamado do Senhor e a trombeta, a igreja é arrebatada. Aí o período de julgar a casa de Deus, de Apocalipse 2 e 3, encerra. A partir do capítulo 4, a partir do capítulo 6, que 4 é meio que um intervalo, é um prelúdio, né? O capítulo 4 e 5 é como você vai ler o livro. Então, antes de você ainda conhecer a Capitu, não sei quem lá, ele fala... Corria um riacho de águas cristalinas na fazenda, e blá blá blá, e descreve o cenário, quantas bananeiras tinha, o curral era lá, afastado da fazenda. Para depois apresentar os personagens, não é assim? Normalmente os contos, os livros, os milhares que nós já lemos. Aí no capítulo 4 e 5 descreve o cenário. Um tribunal é montado, lá ele vê um trono posto, no capítulo 4. 4:2. Imediatamente eu me achei em espírito, eis armado no céu um trono. Então os capítulos 4 e 5 eles descrevem a cena. O juiz já foi apresentado no capítulo 1. Agora vai ser apresentado o tribunal, o lugar a partir do qual ele vai exercer o juízo. A igreja já foi julgada, que começa por ela, lá nos capítulos 2 e 3. Agora ele vai falar assim: Jacó, faz favor. E puxa a orelha do Jacó, fala, agora vem cá que nós vamos conversar.
Você ficou 2000 anos de mal de mim, né? Então agora nós vamos conversar. É Jeremias 37. É tempo de angústia para Jacó. Todavia ele será livre dela. Então é a hora de Deus acertar as contas com a esposa infiel dele. Aquela que está trancada lá no quartinho. Para quem já leu Oséias sabe de que eu tô... É a conversa do livro de Oséias. Oséias, ele tá no lugar de Deus e aquela mulher infiel... ela está trancada num quartinho. Num quartinho escuro. Ela está na solitária, a mulher do Oséias. Que é um tipo de Israel. Só que aí no capítulo 4 e 5, no capítulo 6, Deus abre o quartinho. Falou, vem cá que nós vamos conversar. Agora nós vamos acertar nossas contas. E, evidentemente, se Deus lida e julga a rebelião, não os pecados, que os pecados já foram tratados. Se Deus lida com a rebelião de Israel, se é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Ai dos outros. Se Deus trata com a igreja, ele trata com Israel, ele não vai tratar com o gentio, que apronta muito mais do que o judeu, que apronta muito mais que a igreja. Entendeu? Então, a partir do capítulo 6, depois de descrito o lugar a partir do qual ele julga no capítulo 4 e 5, aí começa o derramar dos juízos. A partir do capítulo 6. E esses juízos vão se derramar até o capítulo 18. E vão culminar com a volta de Jesus Cristo pessoalmente, fisicamente, corporalmente, judicialmente, gloriosamente, lá em Apocalipse 19, 11. Todo olho verá. Não adianta esconder, não, que todo mundo vai ver. O bom é que nós vamos estar do lado, né? Eu volto a dizer, eu vou estar naquele terceiro cavalinho à esquerda, um cavalo branco quase mancando com a manchinha marrom. Pode olhar, quem estiver aqui na terra aí, ó, se você não converter e não correr o risco, né? E estiver na tribulação, pode olhar lá e vamos dizer assim que hipoteticamente, no dia do aniversário do Império Romano do ano de 2036, hipoteticamente, pode olhar ali que eu vou estar lá. Não rouba meu cavalo, não. É o páreo, né? Então, a partir do capítulo 6, inicia-se o derramar do juízo. Deus tratando com a rebelião de Israel e das nações. Mas, como Deus é longânimo, de acordo também com o livro de Pedro, ele é macrotumus. Ele tem um sentimentão pelo homem. Ele não quer que nenhum pereça. Olha lá, ó. 2 Pedro 3, 9. Já pode ficar sempre aí pro fundinho da Bíblia, viu, cara? O negócio aí é Apocalipse. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é macrotumus para convosco. Ele tem um tumus bem macro, bem grandão. É o que é traduzido por longanimus, né? Uma coisa que estica, é uma gominha, né? Ele, em vez de dar a paulada, ele vai dando oportunidade para arrependimento, oportunidade para arrependimento, oportunidade para arrependimento, oportunidade para arrependimento, e como o caráter dele não permite, chega um momento em que ele tem que tratar com a questão. Se o pecado não fosse uma coisa importante, Jesus não precisava ter vindo aqui para morrer por eles. Tanto é importante, a caneta combina com a capa do negócio. A coisa é importante porque Jesus julga o pecado não foi julgado pela morte de Jesus Cristo. Então é uma coisa que tem que ser tratada. Mas o Senhor é longânimo para convosco, 2 Pedro 3,9, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O desejo de Deus é que cada pessoa do planeta, seja judeu, seja de qualquer nação, se arrependa, se converta, vinde, não é a linguagem de Isaías? Jeremias fala que o pecado está cravado igual um ponteiro de ferro no coração de Israel, que está simbolizando o homem, né? O pecado está fincado na nossa natureza, mas Deus falou, vou negociar, senhor. É igual o cara lá daquela loja eletro, né? Chama o chefe, conversa comigo. Se a concorrência tiver um preço mais barato, eu baratei mais ainda. Isso é arrazoar. Ele chama para arrazoar. Aí vinde, arrazoemos. O rapaz é elétrico, nós vamos fazer propaganda de graça. É o João Eletro.
Não, mas aqui você tem que ser atenta. Se bobear, o bonde passa. Vinde, arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, negros como, aliás, negro como carmesim, eu os tornarei mais alvos do que a neve, que é aquela musiquinha que a gente gosta também. Vão conversar. É o que você fazia muito no Elmo. Vão conversar, tem conversa, conversa aí, fala o que você tem que falar, que eu falo o que eu tenho para falar. Ainda que seja, pode ser preto, escurão, vermelhaço, eu vou branquear. Eu cuido dele. E se quiserdes e me pedirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu lembro muito disso. Pedis não recebeis porque não pedis, ou porque pedis mal para esbanjardes, né? É o assunto de Tiago. Então, os juízos vão se derramando. Primeiro de forma contagôtica. É uma palavra que o Isaac inventou. Uma forma contagôtica, uma forma assim aos pouquinhos. Deus vai dar uma pauladinha. Quem sabe agora ele acorda e arrepende. Aí ele abre o primeiro selo, abre o segundo selo, espera, de repente. E muita gente vai se arrepender. Essa forma contagôtica, essa forma aos pouquinhos de Deus ir ministrando ao juízo, de forma paulatina, de forma parcial. Os selos atingem só primeiro 1/4 de cada objeto de juízo, depois as trombetas só atingem 1/3. Só para a parte 16 é que a paulada é total. Então, ao longo de a tribulação é um período que vai se iniciar com a assinatura de um pacto entre o primeiro-ministro de Israel e um personagem que a Bíblia chama de anticristo, de besta, de Hérion, de o outro, de o falso pastor, de o cravinho. Né? Nós falamos, teve um dia que nós estudamos isso aí, o primeiro selo, nós falamos aí, tem aí uns 20 títulos para o anticristo, só que na minha capa da Bíblia tem uns 20. Tem uns 40, tem um monte de títulos. É um dos personagens principais da Bíblia. E essa assinatura do pacto entre Israel e o anticristo vai acontecer um pouco tempo pouquíssimo tempo depois do arrebatamento da igreja, que é a única coisa que impede o aparecimento dele com todo o seu poder, com todo o seu engano, com toda a sua mentira, é exatamente a presença maciça do Espírito Santo na igreja, que é assunto do nosso texto temoso, que até já foi citado tantas vezes que eu chamei de texto temoso, de 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. É só estudar, aprofundar, mastigar, regurgitar e mastigar de novo esse texto, que ele é fantástico, ele é um título para ruminar, né? É um título ótimo, é um título. Mateus 24, Daniel 7, 2 Tessalonicenses 2, para o entendimento da escatologia é sine qua non, é essencialíssimo, é super básico. A profecia fica praticamente ininteligível sem o entendimento 7 de Mateus 24 e de 2 Tessalonicenses 2, que nos ajuda muito no entendimento de Apocalipse, que é o livro maior do assunto escatológico, porque o tempo está próximo. Porque ele não resume só no livro de Apocalipse, né? Como o Casamento tem ensinado aqui nas quintas-feiras. São vários livros, toda a palavra de Deus, mostrando e revelando o plano de Deus para o homem. Né? Interessante que, né, com a tirada da igreja, e ela será tirada no arrebatamento, num piscar de olhos, né? Os bons crentes, os más crentes, tem para más também? Aqueles que não são bons crentes, mas são nascidos de novo, num piscar de olhos, vai embora. E esses 7 anos nós temos visto que, como você muito bem tem falado, o tempo de angústia de Jacó é um pacto com Israel. A igreja não está aqui mais, e aquele que perseverar até o final será salvo nesses 7 anos. Esse é o contexto desse versículo. Condicionado a não submissão à arte. Exatamente. E esse personagem que ele será um personagem ilustre durante esse tempo, que é o anticristo, que vai tentar corromper mais e mais e puxar a adoração para si, né, próprio. Interessante como a luz da palavra vai
clareia nossas mentes, o nosso entendimento para esses pontos básicos da Escritura que levam ao entendimento de que tudo que Deus tem feito e falado e o que resta irá cumprir. No nosso é fantástico quando a gente estuda Apocalipse, como nós temos estudado aqui nas quintas-feiras, como o nosso entendimento nos detalhes da palavra de Deus, que não há contradição. Então, o tempo hoje muito especial, nós somos privilegiados por viver nessa geração. Imagina, com tantas informações, acesso a tantas informações, aqueles que viverão na tribulação não terão essas informações que nós teremos, porque serão limitados por causa desse personagem que vai estar controlando tudo, né? E também, por exemplo, as pessoas das... igual a China, por exemplo, não bloqueia o Google, ninguém pode acessar, e o Irã também tem algumas... Porque pela internet está a palavra de Deus, vai anular isso, entendeu? Então é interessante, nós somos muito privilegiados e muitas vezes nós erramos sem perceber, talvez percebendo, mas o fato é que é interessante que sempre que nós erramos, nós caímos nos braços do Pai, porque a graça de Deus superabunda onde abundou o pecado, e nós podemos levantar e caminhar. Carlos, só queria aproveitar que a gente está fazendo revisão, e uma coisa que foi falada desde o começo do estudo, que a gente tem batido nessa tecla para as pessoas que estão ouvindo, com relação, porque o Geraldo falou ali do bom crente ou do mau crente, que não faz diferença para Deus, que ele, se é nascido de novo, é o que é o mais importante, habitado pelo Espírito Santo, porque tem muitos ensinamentos assim, e deixa as pessoas cheias de condenação e culpa, e tem a ideia de que vai perecer nessa tribulação, não, mas que esse versículo não tem nada a ver com isso. É só para a gente reforçar isso também, que você falou muito disso no meio do estudo, e já que a gente está fazendo a revisão, para relembrar, né, de Mateus 24. Porque, infelizmente, muitos pensam assim, você podia completar. E se dependesse da bondade de cada um e da justiça de cada um para a salvação eterna, ser arrebatado, o único que seria arrebatado é Jesus Cristo, já foi. Porque todos pecaram e querem a glória de Deus. O próprio Paulo falou, miserável homem que sou. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porquanto aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Essa famosa moralidade relativa, né, que o nosso antigo pastor falava. Que a palavra mesmo fala que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós. E também fala que se você tiver com o intuito de cumprir a lei, você tem que cumprir 100%. Se você tropeçar num ponto, você tropeçou em todos. Então é uma utopia, é uma loucura a pessoa achar que o crente faz alguma parte nisso aí. Não é? Evidentemente que não. A nossa obra é em cima de algo que já está consumado. Se obrou, vai ter merecimento, vai ter louvor, vai ter galardão. Se não obrou em cima, continua salvo do mesmo jeito. As obras que nós fazemos ainda são ainda não induzidas, mas movidas pelo Espírito Santo. Constrangida. De antemão, que é apenas 2 décimos. Isso nos leva a fazer. Sim, com certeza. É uma coisa que você faz por amor. Não é o bonequinho que o Joel faz na escola, porque a professora mandou ele faz, que a Elaine é minha mamãe. Eu amo minha mamãe, vou fazer uma bonequinha pra ela, com cabelinho de paia. Mas a espiga de milho, já deve ter ganhado umas coisas assim, né? Então essa forma paulatina, parcial, contagôtica, que é a forma com a qual Deus vai ministrando o juízo na maior parte dos anos da tribulação, principalmente nos 3 primeiros anos e meio, eu diria algo nos 6 primeiros anos da tribulação, porque os juízos das taças, que estão em Apocalipse 16, quanto mais eu tenho estudado, mais eu estou chegando à conclusão que vai ser uma questão de dias. Eu pensava que seria durante todo o último ano o último ano da tribulação, o 7º ano.
Depois eu estava pensando, pode ser que sejam meses, pode ser que sejam semanas, mas agora eu estou chegando à conclusão que vai ser questão de dias. Por causa de uma pergunta sua crente abelhuda, contestadora. Ela questionou uma certa coisa que me linkou com um texto lá das pragas do Egito, e que foi uma coisa que durou 3 dias. E pelo caráter de Deus, porque você vê o caráter de Deus, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer em julgar, em bater, em julgar, em condenar. Ele faz assim porque é exigido, né? Um juiz humano, seria um escândalo. O rapaz está lá, ele praticou crimes hediondos, matou, igual esses doidos lá americanos, lá matou 50 pessoas. O juiz fala assim, não, ele tem o olho, tem lá aquele canibal de Milwaukee, era um louro do olho verde. Ele matava os homossexuais e comia literalmente em pedaços, punha na geladeira. Já assistiu esse filme? Canibal de Milwaukee, pesado o filme. O juiz fala assim, não, esse rapaz é bonitinho, eu fui com a chapa dele, pá, inocente. O júri falou que é condenar, mas eu decreto, é inocente. Eu gostei dele, fui com a chapa. Ele não pode agir assim à revelia. Tem um procedimento, existem exigências. O próprio caráter de Deus exige que ele lide essas questões. Só que Deus não tem prazer nisso. Como é revisado, isso foi mostrado em várias partes da Bíblia, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Isso está lá em Ezequiel. Mas é algo que tem que ser feito. E você vê o caráter amoroso de Deus pelo fato que, por exemplo, o trono branco é a última coisa que ele vai fazer com relação à humanidade. Ele deixa lá para os 15 minutos finais do último capítulo da novela. Essas novelas duram 300 capítulos. Selva de Pedra, né? Durou 400 e tantos capítulos. Lembra de Selva de Pedra de 1972? Nem você lembra, né? Francisco Pouque ali, Regina Duarte. Não, mas eu lembro da primeira. Lá é na década de 70. Lá no finalzinho da novela que vai mostrar quem matou o Salomão Rayala, o Odete Reutemann, essas coisas, né? É lá no finalzinho da novela. Então, fazendo uma aplicação aqui, você vê o caráter de Deus, que tudo que tem que acontecer, que ele tem que lidar com a humanidade, ele vai lidando, mas julgar os pecados daqueles que se recusaram a aceitar Jesus Cristo. Foram rebeldes, porque aquele que como é que é aquele texto de João? João 3,36 tem se tornado um texto importante. João 3,36, se não me engano, ó. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde, se mantém ela, Rosinha, ó. Rosa, cheguei. Se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele virá a ira de Deus. Não permanece a ira de Deus. A ira de Deus se manifesta contra todos os homens, é o texto lá de Romanos 1. Por isso que Deus providenciou a salvação, porque o que as pessoas julgam Deus como injusto, pelo fato que ele fala o seguinte aqui, ó: lixo, inferno, salvação, céu. Lixo, inferno, salvação. Não é, ele não seleciona quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Está todo mundo no lixo. Você quer sair do lixo? Não. Então você continua no lixo. Você quer sair do lixo? Quer. Então você vai para o céu. É isso. Já está todo mundo no lixo. Ele não joga ninguém no lixo. O cara não quer sair do lixo, então você fica. Ele tem o livre-arbítrio, ele respeita o seu livre-arbítrio. Você quer. Então toma. Não é? Eu aprendi isso com aquela irmã, esposa do Zé Pedro, Cirlei. Ela me mostrou que existe uma quarta resposta de oração. Tem o sim, o não, o espere e o então toma, né? Então toma. Concedeu-lhes o que pediram, contudo fê-lhes definhar a alma. Você quer encher a pança de carne no deserto? Você tem certeza? Então toma. Não vai dar diarreia. No caso deu até óbito, né? Você quer? Então toma. Quer ficar aí, fica.
Então, então Deus vai ministrando primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sétimo selo. O sétimo selo é composto de uma trombeta, duas trombetas, três trombetas, quatro trombetas, cinco trombetas, seis trombetas, sete trombetas. A sétima trombeta é composto de 7 taças. Entendeu? Boca lá. Então, do primeiro selo até a sexta trombeta, Deus vai contagoticando o juízo, dando oportunidade para o arrependimento. Tanto é que esse modus operandi de Deus é funcional e dá retorno, que é que nós descobrimos que a Apocalipse tem não somente flashbacks, mas ele tem flash forwards. Ele vê cenas béquicas e cenas forwardicas, né? Que é o caso do capítulo 7. O capítulo 7 de Apocalipse é um parêntese, que do primeiro versículo até o versículo 8 ele faz um flashback, lembra? Desses seriados que tem flashback, para a cena, tipo aquele rapaz lá, eu esqueci o nome daquela menina Montenegro com aquele rapaz Hilário. Eles faziam um seriado há uns anos atrás aí que tinha para o flashback. Eni, os normais. Pena que acabou. Né? Ele parava, agora eu quero um flashback aí para mostrar o que esse rapaz fez. Lembra? Tinha o flashback. O flashback mostra algo que já passou. O flash forward mostra algo que vai acontecer. Que é o caso de Apocalipse 7, de 9 a 17, que mostra que o resultado do evangelismo daqueles que foram mostrados em flashback, que são os evangelizadores, escolhidos antes mesmo da tribulação, que são 144 mil israelitas, judeus, 12 mil de cada tribo, vão sair pelo mundo inteiro e evangelizando o planeta. A revelia da opinião do ditador mundial, a besta, desafiando, porque eles têm uma proteção especial, senão eles teriam sido mortos, vai estar no futuro ainda, né? Senão eles serão mortos, mas Deus os protege, já foi nossa. E são os evangelistas. Então, numa relação causal, o resultado do evangelismo desses 144 mil apóstolos Paulos. Na realidade, quando Paulo fala que ele era um abortivo, o aborto é o que nasce antes da hora. Ele é meio que uma antecipação benjamítica de um desses 12 mil das tribos de Benjamim aqui, porque durante a tribulação vai ter se o apóstolo Paulo fez estrago, o apóstolo Paulo fez um estrago no império de Satanás há 20 séculos atrás. Quem lê o livro de Atos não tem como não ser apaixonado por Paulo. Paulo era fantástico. Eu era fã, assim, de quando eu era recém-convertido. Um dos primeiros livros que eu li, reli, tetrali, decoploli, foi Atos, porque eu amava o livro de Atos. Nossa, Paulo, fantástico esse rapaz, né? Não parava não, uma locomotiva da fé. E dentro da tribulação vão ter 144 mil Paulos evangelizando o planeta, os 5 continentes. Se bobear, vai lá na Antártida, lá evangeliza até o Papai Noel na Lapônia, né? Se deixar. Então, ia a todo lugar, ia no lugar dos filósofos, no Areópago grego, ele muitas vezes na torcida do Palmeiras, muitas vezes ele quase foi rasgado. Aliás, se o Gol tivesse aqui, eu não ia gostar dessa ilustração. Trava a camisa do Galo na torcida do Cruzeiro. Por que fala dessa torcida de São Paulo? Fala das de Minas, meu. Mas tá até meio sumido. Ele me ligou ontem. Então, o fato que é operacional, né, que é efetivo esse método de Deus, é que no capítulo 7, o resultado é que vão ter... Aqui, ó. Depois... Isso aqui são santos que foram mortos ao longo da tribulação. É algo que vai acontecer no final da tribulação, logo depois de Apocalipse 19:11, quando Jesus tiver colocado os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que, se não me engano, foi o nosso assunto Apocalipse 14, quando ainda estávamos fazendo o estudo de Apocalipse.
fogo, 2, 4. Lembra que eu falei que existem 2 tipos de salvo: os em pé com o cordeiro e vivos sobreviver à tribulação, que são 144 mil lá, e os que estão lá com, não é nem com harpa, é com, porque a harpa é uma coisa gigante, cada um portando uma harpa é difícil, né? Então estão com liras. A lira é uma harpinha miniatura, né? É uma harpa portátil. Não, é porque Apocalipse a gente completou aqui. Porque o 15 foi na transição, o 14 foi lá, o 15 foi aqui, o 15 continuou o assunto do 14. Então, ao longo desses vários primeiros anos da tribulação, ele ministra aos poucos, para dar oportunidade de arrependimento, porque ele é macrotomos, os seus juízos, muitas pessoas falou, sendo que a maioria vai ser morta pelo sistema implantado pelo anticristo, mas muitos também vão continuar vivos até o fim, uma minoriazinha, mas eles vão ser reunidos com Mateus 25 diante do Senhor para ser separados, como o pastor separa os bodes das ovelhas. É o juízo do que sobrarem das nações e o que sobrar de Israel lá no final da tribulação, que vai morrer muita gente. Vão morrer, a estimativa é que hipoteticamente 2029, 2030, tenha 9 bilhões de habitantes no planeta, vão morrer 6 bilhões de pessoas, para 1/3 da população mundial. Então vai ser muito cadáver. Aí nós chegamos em Apocalipse 16. Apocalipse 16 é aquela hora que Deus não queria que chegasse, mas tem que chegar. Ele tem que tratar com a rebelião humana, sendo que a cúspide da rebelião humana, o píncaro, o máximo da rebelião humana, é submeter-se ao anticristo. É adorar o anticristo no lugar do Cristo. É adorar o dragão no lugar de Deus. É adorar o falso profeta no lugar do Espírito Santo. Satanás, ele vai contrafazer, ele vai montar todo um esquema de falsificação de tudo que é divino. Ele vai falsificar a Trindade, ele vai falsificar o governo messiânico, ele vai falsificar a sinalização divina, que é Kadosh Kadoshem, né? Santo ao Senhor, vai ser 666, ele vai falsificar tudo. Então vai ser uma época que você tem que tomar partido. Se Baal é Deus, você fica com Baal. Se Jeová é Deus, você fica com Jeová. Se a besta é o Messias, você fica com a besta. Se Jesus é o Cristo, você fica com Jesus. E depois que você tomar a sua decisão, ela é irreversível. Tanto é que nós vimos aqui em Apocalipse 15, 14, que a terceira voz, olhando para a fila da galera que está lá na fila da tatuagem. Apocalipse aqui, ó, 14, de 9 a 12, a fila da tatuagem, o implante do chip bestial. Aí passa um anjo no meio do céu, gritando em alta voz: ai, 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 ai. Se você fizer essa tatuagem aí, já era. Se eu fosse você, é preferível morrer do que receber essa marca. Mas vai ter muito bobão que vai preferir receber a marca. Aí as taças já começam derramando, criando perebas purulentas e incuráveis justo nessa marca, que é a primeira taça. Você está querendo falar alguma coisa? Agora eu vou empalar nas taças. Só faltam 2, a 6ª e a 7ª. Agora eu resumo. Só como ilustração, porque você falou, chegou nas taças, o juiz é derramado, nesse final desses últimos 3 anos e meio, porque vai acontecer coisas terríveis. E para quem assistiu aquele filme O Livro de Eli, né, vocês assistiram, né, o Livro de Eli, eu acho que vai ser semelhante àquele filme. Porque a palavra de Deus vai ser proibida. Teu livro, a palavra de Deus. O anticristo vai conseguir cortar todas as informações da palavra de Deus. Vai tentar limitar o máximo. E vai ser uma. Não, imagina, o mar vai tornar em sangue. Vai virar as pestes que vão acontecer. Vai ser terrível. Vai ser um tempo assim realmente de angústia. Entendeu? E vai ser um tempo.
Se naquele, por exemplo, aquele filme que retrata do Eli, eu acho que vai ser mais ou menos algo, vai ser pior do que aquele. Acho que aquilo não chega nem na sujeira. Vai ser muito pior. Por isso o tempo é agora para a pessoa nascer de novo. Cada dia que nós adiamos, mas se acontecer arrebatamento, a pessoa fica aí. Né? Ai. Vai ser mais difícil. Vai ter uma pressão global para não escolher Cristo. Não, e eles vão crer que estão com o Messias, o falso, né? Postaríssimo. Nós falamos de semana passada e vai ser formidável, é a palavra hebraica. Formidável, vai ser de encher o olho. Você tava lá, você tava tudo bem passado? Não, né, na escola dominical? Vai ser formidável no Eu até comparei ele ao Fábio Assunção, que é um gato, né? Eu posso... Interessante sobre... Você cortou. Ah, tá. Você falou sobre a marca na fila. E é imperativo em Apocalipse que todo aquele que recebeu a marca é condenado, é irreversível. Não tem como ele voltar atrás. Depois que recebeu a marca é condenado, vai para o inferno mesmo. Não tem mais salvação para tal pessoa. A Bíblia fala em Apocalipse 20 que todos que receberam a marca foram lançados no fogo do inferno. Então não é. Vamos experimentar o inferno na terra. Então é irreversível. No momento que a pessoa recebeu a marca, não há mais salvação para aquela pessoa. Falar comigo, ó. A terceira voz, Apocalipse 14:9, que é uma preparação já ali o beijo para a pulga das taças, né? Seguiu-se a estes, o primeiro e o segundo, outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos do século, a expressão grega aqui é fortíssima, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, é incessância, né? Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Puxa, você vê uma placa vermelha e preta e amarela dessa, você não para? É igual falar, a estrada acaba daqui 20 metros, pare, você acelera? E vai ser tão assim, convidativo, vai ser tão sedutor e convidativo para receber a marca, porque sem a marca a pessoa não compra nem água, nem faz nada. Não compra nada, não pode comprar no supermercado, não adianta falsificar uma marca, igual aqui. Não faz nada. Ele tem que fugir para o meio do mato, vai ser uma perseguição terrível também para aqueles crentes daquela época. Né? Eu gostei de uma expressão que eu li no comentário. Os que vão sobreviver vão os que viverem na clandestinidade. Eu gostei dessa expressão, eu li num comentário aí. Só os clandestinos é que vão sobreviver, porque vai ter quem ajude. Vai ter quem ajude, é o assunto de Mateus 25. Mas quando é que você me deu água, me visitou na cadeia? É o remanescente tribulacional. É o crente da tribulação. Então chega uma hora em que o cálice sem mistura, porque Apocalipse 15:1 diz o seguinte, ó: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos. 7 taças, né? 7 flagelos. Porque a palavra no grego ela significa praga, flagelo, sofrimento, cálice da boca larga, é tudo uma coisa, só pode ver que cada Bíblia traduz de um jeito. O primeiro flagelo, o outro é a primeira praga, o primeiro cálice, o primeiro balde, nem vai.
pois com estes se consumou a cólera de Deus. Só quero que grifa isso aí, ó. É com os 7 flagelos que se consuma a cólera de Deus. Eu já até expliquei isso há 2 semanas atrás. No hebraico, no grego alcança o seu objetivo. O objetivo da ira de Deus é alcançado. Lembra quando eu falei assim? Quando a última gota, no 15:1, a última gota da 7ª taça faz assim, pim, consumou. Alcançou o seu objetivo. O casamento, eu tava pensando ali. Penso. Vai ser tantas mudanças assim, tão drásticas, tão assim, até fantásticas, em tão pouco tempo. Serão 3 anos e meio assim, terríveis, com uma mudança radical na natureza. Ou seja, na natureza, o homem que está acostumado com tanto conforto, com tanta informação, de repente será tirado tudo. Será uma mudança radical, acontecer coisas, catástrofes terríveis no mundo, e todo mundo de olho nisso, e de repente o reino estabelecido é uma mudança radical novamente. Que quando Jesus estabelece... A mudança radical para o reino, ela já é fruto da 7. Pois é. Então vai ser assim, tão pouco tempo, né, 3 anos e meio terrível de mudança no mundo, envolvendo todo o planeta Terra, na natureza, na parte informática, na economia, em tudo. E de repente, depois de 3 anos e meio, já é uma mudança radical. Agora para boa, né, que até a natureza, até as montanhas serão aplanadas, como diz a palavra de Deus no milênio. Será uma mudança radical. Daquele 666, 3 anos e meio terrível, e depois logo o Messias de Israel estabelecer seu reino. É assim, é tão pouco tempo, tantas mudanças radical, né, e Deus vai agir e vai consertar tudo em questão de tempos. Mas tem uma outra lógica ainda, porque se o arrebatamento da igreja acontece hoje, agora, e esse microfone cai no chão aqui agora, daqui 7 anos tudo isso já terá acontecido. Daqui reles 7 anos, em 2019, no Natal de 2019, isso tudo aqui que nós já estudamos desde o dia que mais que nós ainda não estudamos, já terão acontecido. Aquele versículo fala que ele abreviou, né? Se não tivesse abreviado, ninguém teria. Se aqueles Se tivessem sido abreviados, nem os escolhidos conseguiriam resistir à sedução bestial, vamos dizer assim. Então, nas últimas 2 semanas, nós vemos o processo da consumação da cólera, da ira de Deus contra a rebelião humana, na sua recusa de aceitar a oferta bona fide, né, de amor na pessoa de Jesus Cristo. Eu pago a sua dívida, eu cubro os seus pecados. E como a humanidade tem recusado esse testemunho ao longo dos últimos 2000 anos, lá nos últimos dias da tribulação, ele vai tratar com isso, derramando 7 taças de boca larga, transbordantes da ira de Deus, sem nenhuma gotinha d'água, como é que é? Cowboy, sem gelo, sem nada, sem mistura nenhuma, on the rocks, não é on the rocks, cowboy, a taça cowboy da boca larga de Deus aqui, 7 em seguida. A primeira afeta o próprio homem, eles vão ter feridas incuráveis, né? Cânceres, coisas terríveis, que vai doer muitíssimo. Nós estudamos aqui, vimos as características da pereba e vimos que não vai ser legal não. Primeira taça, agora estão entrando nas taças. A segunda taça afeta o mar. Todo o mar se transformar em sangue. Dá para ter noção disso? E todo ser vivente que havia no mar morreu. Você imagina o tanto... Quando encalha uma baleia, os ecologistas ficam doidos, né? Ai, meu Deus! Vou empurrar essa baleia pro mar de novo. Fica aquela paranoia. Imagina todos os cachalotes, todas as medusas, todas as conchinhas, todas as estrelas marinhas, todas as lulas, exceto o Luiz Inácio, todas as lulas, todos os peixes, tudo quanto é caranguejo, lagoa, tudo boiando morto e fedendo na sua praia. Até o peixe abissal vai boiar lá na sua praia.
Aquele que joga dardo que você me mostrou. Toma um copinho d'água, só. Ó, tem uma jarra cheia d'água ali, ó, até suando de gelado, hein? É porque vocês aí, ouvintes e assistentes, e não é telespectador, né? Internautas espectadores, é porque o negócio aqui tá quente, tem ventilador ligado. Internautas espectadores. Imagina, a gente lê assim, a gente não tem noção do grau de impacto disso, né? Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, esse se tornou em sangue como de um morto e morreu todo ser vivente que havia no mar. Imagina o fedor. Para quem você já viu peixe podre, é nauseante, para não falar outra coisa, não é? Você lembra do mercado de Natal? Lembra que esse peixe derretendo em cima da madeira lá, ela quase morreu lá. O sol lá é inclemente do Nordeste, o pessoal põe os pés em cima da tábua lá sem gelo, sem nada. Então, mosquito lá você pede licença, né? Então quando chega meio-dia, o mercado já está no cheiro. Ela praticamente se revirou do avesso ao passar pelo mercado. Imagina o planeta, todas as praias do planeta nessa situação natalense. É interessante você falar isso, porque quando você bebe sua água, o interessante você falar isso é que eles falam que antigamente eles pensavam que as árvores ou a Amazônia era o pulmão do planeta e tudo, e não é, né? São os oceanos. Aí imagina essa respiração putrefa em toda a atmosfera terrestre. Putrefa, não pútrida. Putrefata. Então, putrefa. Então, putrefata, então é putrefa. Pútrida. Podre. Podre. Imagina. Aí o planeta. Vai predispor infecções. Nossa, pra mim você fala putreficar. Não vai predispor, mas primeiro, não vai ter remédio, porque o planeta tá um caos. Mas imagina, aí o planeta vai girando. Então, em 24 horas é uma volta completa. Aí a atmosfera vai pegando aquele cheiro maravilhoso, né? Aquela coisa, né? Aquela respiração, né? Não, você com a pereba, com esse ar maravilhoso circulando no planeta. Aí você fala, não, mas pelo menos tem água do rio. Aí vem a terceira taça e cai no rio. Aí já não tem mais água potável. Porque derrama o terceiro a sua taça no cinza e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Não tem água para beber no planeta. Por isso que eu acho que não pode demorar muito. Porque o ser humano não vive muito tempo sem água, não. Se isso aqui se estender a meses e anos, morre o planeta inteiro. Por isso que um dos porquês eu creio que são dias. Mas Coca-Cola usa água para fazer cerveja. Coca-Cola precisa de água. Entendeu? Os clandestinos vai ter que ter um estoque aí, né? Porque senão não sobrevive também. A água é mais caro que ouro e petróleo. Aí vem o quarto anjo e derrama a sua taça sobre o sol. Não, o sol vai ficar intenso. E foi-lhe dado queimar, lá Apocalipse 16:8, foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus. Ele sabe a fonte. Em vez de arrepender, blasfema. E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Imagina você com a pereba, sem água para beber, aquele ar maravilhoso e fedorento, ainda vem aquele calorão para acabar de queimar a sua pele, para suar em cima da pereba. Quem não morre xinga, né? Aí vem o pior, o quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Aí o sol dá uma apagada no quinto flagelo. É pior,
porque você tá com pereba, você tá com a pereba na canela, por exemplo, você senta na quina. Sangue roda turbina? Roda? Acho que a densidade não permite. Entope aquele trem tudo ali. Eu já trabalhei em projeto de usina hidrelétrica. Não... porque vai coagular esse treco aí, como é que faz? Tudo. Vai estar impraticável. Você não vai ter linha para celular nem para internet nessa época aqui, não. O magnetismo vai afetar essas ondas eletromagnéticas, essas coisas, tudo vai ser sem comunicação, sem água, sem comida, com pereba, com escuro. Aí chegamos ao nosso ponto. Exatos 60 minutos depois. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta a trindade satânica, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem com o fim de apontá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armegedon, matadouro, traduzindo. A sexta taça, ela tem uma finalidade, olha lá, ó. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. O rio Eufrates, um rio caudalosíssimo, nesse momento está em sangue, né? Um rio de sangue. Ele tem 1.800 quilômetros de extensão. Daqui lá no Rio Grande do Sul, deve ser, né? 1.800 quilômetros. Vocês vieram a pé lá de Santa Catarina, são quantos quilômetros? Então, que ali é tudo espremido. O rio que vai de Belo Horizonte a Porto Alegre. Vou praticar um rafting sanguíneo aí, né? Sangue morto. Uma Alemanha. Que quanto mais pútrido for ficando, né, mais vai escurecendo, né? Por isso que chega a ponto de secar, né? Né? Vai chegar a ponto de secar. Então, é um rio caudaloso que nasce nos planaltos iranianos, vem descendo lá das Armênias, do Irã, vem descendo pelo Vale Fértil, o rio crescendo, celebérrimo, né? A Mesopotamos, né? A terra que fica entre o Tigre e o Eufrates, e que deságua ali no Golfo Pérsico, cenário celebérrimo de muitos eventos bíblicos. O Jardim do Éden, onde Adão e Eva pisaram na porta, de lá que veio Abraão. Babilônia, é um cenário celebérrimo aí na Bíblia. Quem tem que com a Bíblia sabe da importância do rio Tigre e Eufrates. Mas, em específico, vai ser a fronteira leste do reino milenar, porque o rio Eufrates, ele é a divisa natural entre o Oriente e o Ocidente. Os impérios iam avançando até chegar ali. O Império Romano,
a fronteira leste do Império Romano era o rio Eufrates. Porque, primeiro, eu vou ter que atravessar um rio poderosíssimo, que já me serve de proteção no limite imperial. Segundo, depois que eu atravesso esse negócio, eu vou Urais, os montes Urais, e depois eu ainda vou escalar o Himalaia. Vou ficar por aqui mesmo, gente. Até no Eufrates tá bom. Era o limite natural. Assim, é bom que o internauta escuta. É porque a gente vai ficando entusiasmado. É o limite. É o limite. Agora que tá ficando, né? É o limite natural entre o Oriente e o Ocidente. Daqui a algumas semanas, quando nós estivemos estudando Daniel 11, lá na escola dominical, na rua Arcebol, 242, bairro Bonfim, todos os domingos às 9 da manhã, nós estamos estudando Daniel. O último Daniel foi domingo passado, mas em janeiro nós estamos voltando, com Daniel 8. Oi? O que tem? Domingo agora vai ter o Breakfastão, né? Que é o Breakfast e festa, né? Que vai ser um boca livre ali, uma pré-celebração nicolaica que nós vamos ter ali, né? Você pode levar. É uma festa à la Canadá, né? A festa americana, né? América do Norte. É uma festa à la canadenses. Também tem os norte-americanos lá, né? Ou seja, aquela que cada um traz uma coisinha. Bons tempos da outra comum, hein? Aquele bolão brownie da Paula Escola e etc. O Namília Lourenço Maia, aqueles bolos fantásticos. Você lembra? Eu lembro. O churrasco do Theo Vilela. Eita, trembão, que negócio. Você perdeu, viu, filho? Ou era cada festa para adolescente, vamos reclamar, né? Porque tinha rango assim. Eu era o adolescente da festa, né? Eu e o Carlos Augusto, né? Que a gente comia. Mas, voltando aqui. O rio Eufrates, ele é o limite natural que separa o Oriente do Ocidente. Eu não vou entrar em muitos pormenores, mas, inclusive, a palavra que é traduzida aqui por peleja, né? A fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. As pessoas falam que é a guerra do Armagedon, mas não existe a guerra do Armagedon, porque a palavra guerra, a palavra grega para guerra é marché, e a palavra que está aqui é polemos. Polemos é uma campanha de guerras. São várias guerras compondo uma grande guerrona. Não é a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial é aquele período entre 1939 e 1945. Não foi uma única guerra contínua. Foi uma grande guerra composta de várias batalhas. Então nós temos a polemos do Armagedon, de onde vem a palavra polêmica, que são guerra lá de 1916 a 1918, teve a guerra de 1939 a 1945, vai ter uma guerra de, dizer assim, hipoteticamente, de 2029 a 2046. 7 anos de guerra mundial, a terceira guerra mundial, que hipoteticamente pode estourar aí em 2029. Vão ser 7 anos, mais do que as outras. As outras foram 6. Você está querendo dizer que... Há 300 semanas atrás, lá em Apocalipse 6, 3 e 4, que é o segundo cavaleiro, o vermelho, o cavaleiro da guerra. Vai! E saiu outro cavalo vermelho, que é o seu cavaleiro, foi tirar a paz da terra. Lembra que nós estudamos isso? Porque na sequência, o cavaleiro branco, que é o anticristo, é o cavaleiro vermelho, que é o cavaleiro da guerra. Depois vem o cavaleiro preto, que é o cavaleiro da inflação. Depois vem o cavaleiro clorofila, que é o cavaleiro amarelo esverdeado ou verde amarelado, que é o da morte e da fome. Durante um período de todo o governo décuplo romano unificado europeu, vai ser um período que vai ter guerra.
Na realidade são 7 anos de guerra. 3 contra a comunidade europeia. Cada tribulação elege o seu líder, o anticristo, que reina por 3 anos e meio, na segunda metade da tribulação. Então o mundo vai estar dividido em blocos. Vai ter um bloco do norte, vai ter um bloco europeu, vai ter o principal e maior bloco, vai ter o bloco do sul. E vão ser 4 blocos brigando pela hegemonia mundial. Mas essa hegemonia mundial é alcançada quando aquele rapaz lá, o chifre pequeno, derruba 3, e ele alcança a liderança sobre a Confederação Décupla Europeia. Na escola dominicana da semana passada agora. Nos montes de Israel, na exata metade da tribulação, que é assunto de Ezequiel 38 e 39, Deus ajuda o anticristo. Lembra que nós falamos sobre isso também? Ó, vinha contra mim aí, Israel lá tomando uma saraivada de pedra, que é o aqui então oriental, os reis do Oriente, os reis que vêm do lado que o sol nasce, que só é aquilo que o Ivan falava, é a turma do Oim puxado. A turma do Oim, lembra que o Ivan ficava falando isso? 20 anos atrás, o Ivan já falava: esse pessoal vai ficar poderoso, esse pessoal... a turma do Oim puxado, os chineses, a turma lá, coreano, japonês, chinês, eles vão ter de algum maneira os seus interesses contrariados, eles vão estar insatisfeitos com o mundial do anticristo, e eles vão marchar contra o anticristo. Os orientais vão marchar, europeu, ele lidera a comunidade europeia, que nessa ocasião vai estar liderando o mundo, o planeta inteiro, porque fala aqui em Apocalipse 13, que Deus vai permitir isso, ó. Foi-lhe dado, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Em Apocalipse 13, 7b. Nunca nenhuma pessoa no mundo teve isso, de ter autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. É uma permissão divina. É um empatão de Deus para Satanás. Nossa, você acha que consegue administrar esse negócio? Toma! Opera com todo o seu poder, com todo o seu prodígio, que é o nosso texto temor de 2 Tessalonicenses 9. Ele vai operar com todo o seu poder, ele vai dar o gás, ele vai pesar o acelerador até o mar, vai dar tudo que ele puder, aquela locomotiva no máximo, igual lá o De Volta para o Futuro. Aquela locomotiva no máximo, Satanás vai se esforçar ao máximo para alcançar os objetivos dele, que é duplo. Lembra? Foi o nosso assunto de Apocalipse 12 e 13. Unificar a adoração global em torno do anticristo, que o representa, e destruir completamente todo aquele que crê e tem o testemunho de Jesus Cristo, seja judeu, seja de qualquer nação. Quando ele tem todo o seu gasto, ele nunca vai sair que também foi a nossa ação no outro dia. 666 significa o máximo que o ser humano energizado por Satanás, ainda que ele fosse uma dízima periódica, 666,66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 6a dízima periódica deu a volta no planeta, ainda assim ele não chega a 7. 7 é Cristo, 7 é a perfeição, 7 é inteireza. Nunca vai ser inteiro, ele sempre é fragmentado. Então o homem, mesmo com a ajuda de Satanás, ele 6,66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 6do anticristo. Porque vem marchando um exército de 200 milhões de soldados em direção à Europa. Eu vou até adiantar um fragmento do Daniel 11 que fala o seguinte: esse ele vai ficar meio balançadinho com essa movimentação de exércitos.
Daniel, vamos ver se eu acho o texto aqui. Parará, Daniel, blá blá blá, determinado, etc. É porque Daniel 11, de 29 até 45 é fantástico. Tem movimentações dele da tribulação. É fantástico. Você tem que pôr a seta hiper laranja aí agora. Então, lá no final, verso 41, o anticristo marcha para cima de Jerusalém, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será curvado e sairá com grande e exterminar a muitos. Aí ele vai balançar. Nossa, tem um exército de 200 milhões de olho puxado vindo para me dar cascudo. E agora, como é que eu faço? Mas na realidade, nós vamos continuar esse assunto no retorno, porque ele é muito fantástico. Eu não posso correr com ele. Ele é muito bom. Ainda que eles achem que estarão defendendo seus interesses políticos, econômicos, regionais, seus conflitos, suas cisâneas, suas disputas, Europa versus Norte, versus Sul, versus Oriente, eles estão sendo conduzidos, enganados por Satanás, pela trindade satânica, iludidos por poderosíssimos demônios operadores de sinais. Aí a gente lembra, vou até citar aqui, tem uma passagem lá em Reis, em que, agora eu não vou lembrar onde está o texto, que eu não segui a sequência. Tem uma passagem em Reis, em que o rei Acabe, a gente fala no retorno do estudo, em janeiro, em que o rei Acabe foi conduzido, ele foi levado a uma batalha por um demônio. Lembra disso? Deus está lá no trono dele, lá no céu. Todos os anjos e demônios se unidos na presença dele, que Satanás chega na presença de Deus, que ele ainda está no mandato dele, o mandato dele não venceu, ele só é derrubado, ele só toma aquele chocolate na metade da tribulação. Aí ele falou, Deus fala assim, quem é que vai ser o espírito de mentira na boca dos profetas do rei Acabe para que ele desça para a batalha e morra? Aí um demônio mais do que depressa fala assim, eu. Você vai. Aí ele vai para a boca de um profeta chamado Aías ou Micaías. É por ali. E esse demônio vai lá, entra no profeta e o profeta consulta, o rei consulta o profeta, e aí? Se eu descer para a batalha eu me dou bem? Aí o profeta endemoniado fala, pode descer que você ganha. Ele desce e morre. No retorno nós vamos estudar essa passagem. Vai ser mais ou menos isso que esses espíritos operadores de sinais semelhantes a rãs vão fazer com os seis da terra. Eles vão seduzir todos os exércitos do planeta a se reunir naqueles 200 quilômetros que varre lá do vale de Esdrelon, no norte de Israel, até Edom no sul, passando por Jerusalém, todo Israel de norte a sul, os exércitos vão cobrir a Palestina inteirinha, de norte a sul, 200 quilômetros, cobertos de exército inteirinho. E por que eles vão se reunir? Porque quando o anticristo vê que o tempinho dele está acabando, ele falou, agora eu vou lá e vou dar a última cacetada de Israel, eu morro, mas eu levo junto. Eu morro, eu mato esses judeus tudo. Aí ele desce para matar os judeus tudo, para matar muitos, destruir a muitos. Aí as nações do mundo inteiro, vendo que ele já é um Nero, dando as últimas dedilhadas na lira, né, descem lá para confrontá-lo. E quando eles estão no tumulto, todo mundo entre si, por incrível que pareça, nós vamos estudar isso aqui também, eis que vem como ladrão, nós vamos ver várias passagens que falam a respeito disso, o mundo vai ser surpreendido pela volta de Cristo. Por mais avisado que seja, por mais que a gente grita literalmente na internet, por mais que tenha Bíblia traduzida aí para tu quanto é lado em todas as línguas, por mais que ele é divertido, virgem, virgem, acende a sua candeia, eis que vem como ladrão, toma cuidado para você não aparecer pelado aí na câmera, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá. O pessoal tá lá brigando, se matando, se confiando, ó, apareceu um rapaz ali no céu mesmo, eles vão ser surpreendidos pela vinda de Cristo. E olha que a tribulação é o sinal da volta de Cristo. Mestre, que sinal nós temos da sua volta? A tribulação. E o homem é tão panguá
que ele não vai notar. Vai ser pego de surpresa, brigando entre si, convocados por esses demônios. Eles acham que estão brigando para defender os interesses próprios, mas o que a palavra fala que nós lemos aqui, eles são convocados no dia da batalha do Deus Todo-Poderoso. É aí que Deus vai puxar todos os povos pelo queixo. A palavra fala em Ezequiel que põe um anzol no queixo e puxa. Fala, vão acertar nossas contas agora. Vocês acham que vocês estão brigando pelos seus interesses, mas eu estou chamando vocês aqui para acertar a minha conta com vocês aqui, ó. E se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É o mundo versus o Todo-Poderoso sem saber que está lá.